Olá, bom dia a você. A partir de agora, a TV Gazeta Record TV realiza o debate com os candidatos ao governo do estado do Acre. Momento importante para o fortalecimento da democracia. As regras foram definidas em acordo da emissora com todos os candidatos aqui presentes. O debate será definido em 3 blocos e conta com a participação de 6 candidatos ao governo do estado. São eles: Márcio Bittar, do União Brasil; Sérgio Petecão, do PSD; Nilson Euclides, do PSOL; Mara Rocha, do MDB; Jorge Viana, do PT. O candidato do Progressistas, Gladson Cameli, foi convidado, mas não compareceu. Conforme dispõe a legislação eleitoral, a TV Gazeta não possui obrigação legal de permitir a participação de candidatos cujos partidos não possuam representação mínima no Congresso Nacional. Nesse sentido, e objetivando evitar episódios que pudessem prejudicar o debate, a TV Gazeta obteve nesta manhã liminar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre para a garantia de seu direito. Contudo, considerando a ausência do candidato Gladson Cameli, conforme anunciado anteriormente, em homenagem ao espírito democrático que sempre norteou sua história e após consultar os demais candidatos aqui presentes, a direção da TV decidiu franquear a participação do candidato David Hall, do Agir. E antes de começarmos o nosso debate, é muito importante fazermos alguns esclarecimentos para que tudo ocorra muito bem. Vamos lá. Os candidatos estão proibidos de exibir qualquer objeto, documento, imagem ou acessórios em apoio à argumentação, sob pena de ter a sua participação interrompida e a palavra dada a outro candidato. E o candidato que se sentir ofendido pode sim solicitar o direito de resposta, que primeiramente será analisado por uma comissão formada por jornalistas e advogados. Eu irei informar se esse pedido foi aceito ou não. Lembrando também que nós estamos ao vivo nas nossas redes sociais e no nosso site, agazeta.net. Basta acessar. Então vamos conhecer as regras do nosso primeiro bloco do debate 2022 da TV Gazeta. No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si em 2 rodadas no formato de arena. O primeiro candidato a perguntar em cada rodada foi definido em sorteio prévio e terá de ser o último a responder na mesma rodada. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes no bloco. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder pode fazer a tréplica. Os temas serão de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica de 1 minuto cada. De acordo com o sorteio prévio, quem começa perguntando nesta primeira rodada é o candidato Márcio Bittar, do União Brasil. Candidato Márcio, primeiro o senhor escolhe quem vai responder e depois são 30 segundos para perguntar. Em homenagem ao nosso novo convidado, vou perguntar ao candidato David. Posso? Fique à vontade. David, o Acre que o próximo governador vai enfrentar é um Acre muito problemático. Quase a metade da população é pobre, mais pessoas estão no Auxílio Brasil do que com carteira assinada. É um estado que tem um feminicídio recorde, que tem uma taxa de estupro recorde. O que é que você pretende fazer para enfrentar esses que são, de fato, os verdadeiros problemas do povo acreano? O senhor tem agora o tempo da sua resposta. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato David. Obrigado pela pergunta, candidato Márcio Bittar. Veja, nós temos um desafio pela frente e a principal proposta do nosso plano de governo, que é a espinha dorsal, é, sem sombra de dúvida, a economia. Nós precisamos voltar a crescer. Veja, em 2018, o PIB do Acre era de 15 bilhões de reais. Hoje, a estimativa é que nós tenhamos 12 bilhões de reais. O Acre está mais pobre. Isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Para poder alavancar a nossa economia no estado, a gente tem que fazer aquilo
que os outros estados estão fazendo. Veja, o Brasil é uma potência na agricultura, no agronegócio. Nós exportamos, alimentamos 10% da população mundial. O Brasil deu certo, mas o Acre ainda não deu certo. Veja, a Rondônia tem um PIB 3 vezes maior do que o nosso, e Rondônia começou a se desenvolver depois da gente. Nós não podemos aceitar esse retrocesso. Nós vamos contribuir para aumentar em 10 vezes a nossa produção de grãos e proteína animal e iremos triplicar o nosso PIB. E depois a gente vai dizer como é que a gente vai fazer isso. Mas já existem estudos técnicos que nos apontam um caminho. Não é fórmula mágica, é fazer o que os outros estados estão fazendo aquilo que dá certo, sem precisar desmatar, Márcio Bittar. Nós temos tecnologia para poder avançar. Candidato Márcio, agora 1 minuto para a sua réplica. Bom, primeiro, se eu for governador, eu vou montar uma equipe técnica com o que há de melhor no Acre, e nós temos, para que a eficiência para enfrentar os verdadeiros e graves problemas do povo acreano possam iniciar na próxima gestão. Há mais de 30 anos nós estamos procurando um caminho que de fato nos leve a trazer para o Acre a economia que nos falta. Esse é o verdadeiro problema. Sem preconceito. É preciso que não haja nenhum tipo de preconceito. Nós temos problema no meio ambiente, sim, de queimadas. Agora, vamos lembrar que principalmente é o pequeno produtor rural que não tem estrutura, não tem escala para fazer uma mecanização da sua terra, e ele acaba utilizando uma cultura herdada dos índios, que é o fogo. A outra coisa é parar com a demagogia de dizer que vai recuperar solo degradado, porque quem tem solo degradado não é o grande proprietário, porque o grande proprietário ele consegue, pelo tamanho da área, fazer por conta própria. É o pequeno proprietário, quase 1 milhão na Amazônia, que esse sim precisa do auxílio do Estado. Candidato David Hall. David Hall, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, os dados dizem o seguinte: adotando o modelo indústria, pecuária, floresta, né, esse sistema consorciado, a gente vai conseguir produzir mais em menos tempo, utilizando menos espaço, com produtos de melhor qualidade. Então, a tecnologia já nos permite, a gente precisa aprender com os erros do passado. Veja, o desenvolvimento econômico não é contrário à sustentabilidade. Essa visão é uma visão míope, é uma visão caduca, já ultrapassada. Só é possível desenvolver nos dias de hoje se levarmos em consideração o futuro das próximas gerações. Eu quero me solidarizar com você que é servidor do IBAMA, do IMAC, da FUNAI, dos órgãos de fiscalização ambiental, que estão sendo duramente agredidos por esse discurso que quer acabar com a nossa Amazônia. Nós não precisamos destruir a Amazônia. Agora, candidato David, você escolhe a quem vai perguntar, só não pode perguntar para o candidato Márcio, que será o último a responder nessa rodada. Eu escolho o candidato Jorge Viana. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, pode fazer, fique à vontade. Jorge, você já foi prefeito, senador, governador por 2 vezes. Hoje você acumula 2 aposentadorias, de ex-governador e ex-senador. Será que não está na hora de você sair de cena, de você permitir que a renovação seja possível? Por que você insiste tanto em se perpetuar no poder? O senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Jorge. A democracia é boa por isso. Eu defendi, inclusive, que o David viesse aqui para ele poder fazer o comercial dele. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou aqui para falar com você, falar com tua família. A responsabilidade minha é enorme nessa hora, porque eu quero pôr a minha vida, a minha história, a serviço do meu Estado. É isso que eu e o Marcos Alexandre estamos fazendo nessa eleição. E eu, como prefeito, governador e senador, eu sempre lutei pelo Acre, sempre trabalhei para que a juventude pudesse fazer parte das mudanças, porque sem a juventude a gente não muda nada. E nessa hora, por exemplo, a gente está precisando fazer algo, porque o Acre tem a 4ª população mais jovem do país e a gente tem a metade dessas pessoas sem oportunidade de trabalho. E tudo o que eu quero é fazer o Acre ser um lugar com futuro garantido para os mais jovens. Eu trabalhei 36 anos, tenho uma remuneração por conta desses 36 anos e uma complementação privada. Mas
Eu estou aqui para fazer esse debate e poder conversar com vocês sobre o Acre que nós precisamos ter. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, lamentar, deixar claro aqui que é um problema para todos nós a ausência do governador. É lamentável, porque ele deveria estar aqui. Ele está há 4 anos, o Acre está andando para trás, como disse o David, o PIB está muito piorado, mas a gente conversa já já. Seguimos com a réplica do candidato David. 1 minuto, candidato. Olha, o arregão arrega e o debatedor debate. Sai o Gladson Cameli, entra o David Hall. Vamos deixar o Gladson Cameli de lado. Vamos falar de propostas, que é para isso que nós estamos aqui. Veja, Jorge Viana, com todo o respeito que eu tenho por você, e eu não sou daqueles que não conseguem reconhecer acertos. Houveram sim acertos durante a sua gestão, durante esses 20 anos da Frente Popular, mas houveram erros também, e a gente precisa ter a humildade de admitir esses erros. Postura essa que a gente não consegue enxergar no seu discurso, nas suas falas, o que é lamentável. Veja, a florestania, infelizmente, esse modelo não se sustenta mais. É preciso que haja renovação, é preciso que a gente mude esse modelo, porque é um modelo que já mostrou as suas limitações. E a gente só vai fazer isso com a inserção de tecnologia, a gente só vai fazer isso a partir do momento que a gente olhe para o pequeno e o médio produtor. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Jorge. Olha, a crise no Brasil e no Acre é tão grande que o povo brasileiro está buscando no líder mais experiente um socorro para sair desse caos que o Brasil vive. O presidente Lula provavelmente vai ser eleito no domingo, no primeiro turno, por conta da experiência dele, os 76 anos, que é a esperança de salvar o Brasil, de pacificar o Brasil, de unir o Brasil. Eu e o Marcos Alexandre temos uma experiência. O Marcos tem 42 anos, eu tenho 63. Eu comecei na política com 30, mas eu tenho um trabalho prestado. Veja a minha passagem na prefeitura, depois eu saí, porque eu não sou político profissional. Depois fiquei 8 anos no governo e saí, fui trabalhar na iniciativa privada, porque é assim que eu faço. Do Senado, a mesma coisa. E agora, eu estou oferecendo a minha experiência, a minha vida, junto com o Marcos Alexandre, para tirar o Acre desse caos que está metido. O povo está sofrendo, nessa hora tem gente que não tem comida. E eu, tudo que quero é fazer a vida melhorar no Acre de novo a partir do ano que vem. Candidato Jorge Viana, o senhor é o próximo a perguntar. Só não pode perguntar para o candidato David Hall e para o candidato Márcio Bittar. 30 segundos para a sua pergunta. Eu queria perguntar ao Petecão. Pode perguntar, fique à vontade. Ontem, hoje, estamos tendo operações da Polícia Federal combatendo a corrupção eleitoral de pessoas ligadas ao atual governador Gladson Cameli. Como é que você vê esse enfrentamento da corrupção no governo Gladson? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Bom dia a todos. Sou Sérgio Petecão. Agora, dessa vez, sou candidato a governador com o número 55. Minha senadora é a doutora Wanda, com o número 900. E, se Deus quiser, nós vamos ganhar esse governo, porque eu nunca vi o meu estado numa situação tão difícil como se encontra agora. Então, eu preciso do seu voto. Jorge Viana, é lamentável. Inclusive, eu gostaria muito que o governador estivesse aqui, porque ele deve explicações à nossa população. O que nós vimos ontem, mais uma vez, nas páginas policiais, né, a Polícia Federal tendo que amanhecer em casa de pessoas ligadas ao governo, bolsas, malas de dinheiros sendo apreendidas, isso é lamentável. Esse dinheiro é dinheiro público. Então, o governador que fugiu, que correu, ele deveria estar aqui do meu lado, para que ele pudesse dar satisfação ao povo do Acre. Chega de escândalo, chega de desvio, chega de corrupção. O acreano não merece isso. Nós nunca vimos o Palácio Rio Branco ser invadido por polícia. Candidato Jorge, 1 minuto na tela para a sua réplica. É importante dizer que, no dia de ontem, a Polícia Federal foi no apartamento de um médico, Luan Messias, que é parente do Gladson.
do governador Gladys? Levou mala de dinheiro embora, porque era dinheiro desviado. Hoje, outra operação em Cruzeiro do Sul, com candidatos ligados ao Gladys. Teve a Operação Ptolomeu, onde a Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, disse que o governador é chefe de uma organização criminosa. Isso foi meio abafado aqui no Acre. Mas esse é um processo gravíssimo, porque 11 ministros confirmaram isso. E eu lamento, porque agora tem um tal de Dudu, que é operador também, que está envolvido nessa operação. O Gladys abriu e fechou a Delegacia de Combate a Crime quando ela começou a fiscalizar a corrupção no governo dele. É lamentável, eu acho que o Gladys deveria se explicar aqui, porque ele se diz uma pessoa rica, mas gosta de ostentar, e até o carro dele a Polícia Federal levou em dezembro do ano passado e ele não foi buscar. Agora tréplica para Sérgio Petecão, 1 minuto, candidato. Jorge Viana, o povo do Acre, aonde eu tenho passado, aonde eu tenho ido, nós começamos essa campanha muito cedo. Nós rodamos em todos os municípios, falando do nosso plano de governo, falando das nossas propostas e, graças a Deus, fui muito bem recebido. Mas o que as pessoas mais nos têm pedido é que nós possamos virar essa página negra que o Acre se meteu. Eu, como disse, eu gostaria muito que o governador estivesse aqui hoje, até para que ele possa se defender. Eu ouvi da boca do presidente Bolsonaro, ele dizendo: no meu próximo mandato, eu não irei mais colocar recurso em governo ladrão, em governo que esteja envolvido em qualquer tipo de desvio do dinheiro público. Candidato Sérgio Petecão, agora é a sua vez de perguntar. O senhor pode perguntar para Nilson Euclides ou para a candidata Mara Rocha. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Fique à vontade. Vou perguntar para a candidata Mara Rocha. Fique à vontade, pode perguntar. Mara, como você pretende resolver esse caos que se instalou na segurança do nosso estado? Hoje, o povo do Acre, o que nós tínhamos de mais precioso, que era a paz, era a tranquilidade, e nós perdemos a nossa paz. Eu queria saber como você irá fazer. 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado, senador Petecão. Quero cumprimentar os amigos que nos acompanham, né? Aqui acompanham o debate da TV Gazeta, saudar todos os presentes, a apresentadora e você que está em casa. Combater a violência, tratar da segurança pública vai além de comprar equipamentos, armas, aumentar efetivo. Candidato Petecão, nós temos que combater a criminalidade na sua raiz. Nós temos que gerar emprego para a nossa população hoje, porque o Acre vive nessa situação de ser o segundo estado mais pobre do país, com mais da metade da população passando necessidade, passando fome, o quarto maior em número de desempregados. E com tudo isso, aumenta a violência. Nós temos que combater, começar a tratar a segurança pública muito além do que eu falei. Nós temos que gerar emprego para as pessoas, para que as pessoas tenham oportunidade no nosso estado. É dessa forma que nós vamos começar a melhorar a sensação de violência, da violência no nosso estado. Nós precisamos valorizar os nossos profissionais, primeiro dar emprego para as pessoas, fazer um programa de geração de emprego, valorizar os profissionais da segurança, dar melhores condições de trabalho a eles também, reforçar a segurança nas nossas fronteiras, fortalecer o PROERD, que é um programa excelente da nossa Polícia Militar, implantar a Polícia Rural, Temos também que integrar as ações da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. Mas quero aqui reforçar que o grande mal da violência hoje no nosso estado é a falta de oportunidade para as pessoas, é a falta de emprego. E por conta disso, o nosso estado está nessa situação caótica, de ser o segundo estado mais pobre do Brasil. Candidato Sérgio Petecão, 1 minuto para a sua réplica. Candidata Mara Rocha, concordo com o que você disse, em parte. Nós precisamos colocar polícia na rua. Nós precisamos ter polícia 24 horas. Nós temos que voltar às delegacias que foram desativadas. Nós precisamos voltar a alguns quartéis, alguns batalhões que foram desativados. Você tem uma ideia, até um pouco tempo, para você registrar uma queixa lá no 2º distrito, você tinha que ir na Cidade do Povo. Aí eles mostravam
uns índices que tinham baixado a violência. Lógico, como é que uma pessoa que mora na 6 de agosto, mora na Cidade Nova, vai registrar uma queixa na Cidade do Povo, Georgiana? Então, é um absurdo, é um governo que não está preocupado com a segurança do nosso povo. Até o povo da zona rural. Antigamente, vocês diziam, olha, eu vou lá na minha colônia passar um final de semana e descansar. Hoje, infelizmente, isso não é mais possível. Agora 1 minuto para a sua tréplica, candidata Mara Rocha. É por isso que nós vamos voltar, né, vamos implantar a Polícia Rural no Estado, uma ideia minha no meu início de mandato, que trouxe aqui para a Secretaria de Segurança e infelizmente não foi implantada. E ainda falando sobre segurança, candidato Petecão, fico triste de ver um governador que tem mais de 100 policiais à sua disposição e municípios isolados, municípios como Capixaba e Plácido de Castro, que contam apenas com de 2 a 3 policiais por dia para atender toda uma população. Nós vamos mudar isso, nós vamos abraçar a segurança pública e trabalhar também para que a gente possa melhorar também o sistema prisional, ressocializando as pessoas que estão lá. Vamos voltar com a polícia comunitária, é importante a polícia no meio da sociedade, né, para que tenha maior efetividade. Nós vamos abraçar a segurança pública e queremos ver um Acre seguro. Hoje o Acre é um dos estados violentos do nosso Brasil. Isso tudo, mais uma vez, eu reforço aqui, que é a falta de oportunidade para as pessoas. As pessoas estão passando fome e nós só vamos combater a violência no nosso estado quando a gente estiver aqui, as pessoas vivendo melhor, tendo emprego para as pessoas. Candidata Mara Rocha, agora é a sua vez de perguntar e a senhora só pode perguntar para o candidato Nilson Euclides nesse momento. Professor Euclides, a gente vê hoje no Acre muitas denúncias de corrupção, investigações, ações da Polícia Federal, né, nos órgãos, inclusive envolvendo pessoas ligadas ao atual governo, que inclusive não veio do debate hoje, né? A gente fica muito triste, porque debate é uma porta de oportunidade para a gente mostrar os problemas e também mostrar as soluções. Infelizmente, o governador fugiu do debate. Quero saber o que você vai fazer, candidato, para combater os casos de corrupção no seu governo. Candidato Nilson, 1 minuto e meio para a sua resposta. Antes de começar a minha resposta, eu gostaria de dizer boa tarde a você, eleitor. Quero me apresentar a você, professor Nilson Euclides, do PSOL número 50, dia 2 de outubro. Não esqueça, tem coisa nova na política acriana, tem cabeça nova pensando e tem gente com muita vontade de trabalhar. Com relação a essa questão da corrupção no governo Gladson, a corrupção é endêmica no Brasil. Existem 2 formas de você combater a corrupção. Não roubar e não deixar roubar, ou você simplesmente fechar todas as instituições que possam fiscalizar e punir aquele que rouba. Nós estamos tendo no Brasil um mau exemplo, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Você simplesmente ou faz vista grossa com os servidores públicos que atentam contra o erário público e vai fechando instituições que fiscalizam e monitoram essa questão da atividade política, atividade de gestão. No nosso governo, tem o tripé: participação, transparência e desenvolvimento. Não se pode governar o erário público, não se pode fazer uma gestão republicana se você não criar canais de transparência e participação. Não é só polícia, não é só fiscalização. Você precisa incluir, através das novas tecnologias, o povo, o cidadão comum, que acompanha dia a dia, na reportagem, no jornal, no site, o avanço da corrupção e da irresponsabilidade, que infelizmente aquele que detém o atual governo deveria estar aqui para prestar conta do seu mandato e apresentar o que ele pretende fazer em relação a essa questão. Seguimos agora com a réplica da candidata Mara. 1 minuto, candidata. Candidato, infelizmente o Acre é o número 1 na falta de transparência. A gente vê vários casos de corrupção, inclusive a Polícia Federal apreendendo dinheiro, né, que foi dinheiro que provavelmente seria usado para compra de votos. Quero dizer a você que esse dinheiro foi o dinheiro que faltou na saúde e que, né, resultou na morte de várias pessoas. É aquele dinheiro que faltou na compra do medicamento, na melhoria de demais, na compra do oxigênio. No nosso governo, nós vamos sim trabalhar com transparência. Transparência é obrigação do gestor. Vamos fortalecer o controle interno e combater a corrupção, criar canais de denúncias para que toda a população possa ali, até mesmo os servidores públicos, fazer denúncias de atos ilícitos envolvendo os servidores públicos. Vamos fortalecer também o controle interno e realizar auditorias periodicamente. É assim que nós vamos combater a corrupção no nosso governo. Não vamos permitir atos como estamos vendo hoje no atual governo. É a Operação Ptolomeu, é desvio da saúde, da merenda escolar, tudo isso gera prejuízos à nossa população, causa mortes e tira o futuro da nossa população. Então, nós vamos atuar com muita eficiência para evitar o que está acontecendo hoje. Candidato Nilson Euclides, 1 minuto para a sua tréplica.
Mas tem um porém também, caro eleitor, você que está nos acompanhando, não basta criar instituições de fiscalização e controle, não basta ter transparência, é preciso que você também participe desse processo. E 2 de outubro é uma oportunidade única para você escolher aquele candidato que tem passado. Qual é o passado desse candidato? Ele já foi envolvido em algum caso de corrupção? O que ele pretende? Quais são as ideias dele? Porque não adianta nada você se apresentar aqui como um candidato que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vou contratar 1000 policiais, vou colocar... Se você tem um passado tenebroso, então você precisa prestar atenção. Agora, a questão da transparência é fundamental. Não existe república, não existe democracia se você não tiver transparência. E essa transparência, infelizmente, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, canais de fiscalização, portal da transparência, ou não tem sido alimentado ou simplesmente tem sido fechado. Você precisa dar um basta em relação a isso. Nós estamos aqui nos apresentando para cumprir essa obrigação e esse dever cívico. Candidato Nilson Euclides, é a sua vez de perguntar. E para encerrarmos essa rodada, obrigatoriamente, a sua pergunta deve ser feita para o candidato Márcio Bittar. 30 segundos para a sua pergunta. Márcio, a indústria do Acre hoje representa em torno de 7,5%. E a gente sabe muito bem que geração de emprego e renda, e principalmente emprego com qualidade, com a maior, digamos, remuneração e com maior formação, como formação mais técnica, requer que nós tenhamos um parque industrial. É preciso pelo menos dobrar esse parque industrial no Acre. Ou se industrializa o Acre, acoplando e articulando essa indústria com o agronegócio, ou a gente não vai gerar emprego e renda. Quais são as suas ideias com relação a esse setor? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Márcio. Eu quero cumprimentar o professor Nilson, muito obrigado pela pergunta. Bom, eu tenho um mandato, então eu preciso prestar conta, mais do que prometer, dizer daquilo que eu fiz para enfrentar esse que você me pergunta, que é de fato um problema gravíssimo do nosso estado. Eu disse aqui na abertura. Os problemas verdadeiros que afligem o povo acreano está relacionado à sua pergunta. Nós temos milhares de jovens hoje nos bairros de Rio Branco e do interior do estado desempregados. Pessoas que estão na flor da idade, com toda a energia, com toda a vitalidade, que não têm ocupação. Isso é um problema gravíssimo que tem que ser enfrentado. Quando eu aponto que o estado precisa ter o direito de aproveitar os seus recursos naturais, seja no subsolo ou no solo, trazer mais tecnologia. Aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo. O maior aliado dos recursos naturais é a tecnologia. Hoje você produz pecuária no Brasil, aumentando a cada ano e diminuindo a área da pecuária. Nós temos não mais do que 8% de todo o território nacional vocacionado para a lavoura e somos hoje um dos maiores produtores de comida do planeta. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. Então, apostar no agronegócio, apostar na agroindústria, que traz a indústria para o centro da cidade, aplicar os recursos do Estado na desburocratização. O Estado precisa aumentar a sua capacidade de investimento, que hoje é mínima. O Estado, ano passado, teve apenas 140 milhões para investir de livre iniciativa, discricionário. E para isso é preciso fazer uma reforma da Previdência do Acre. Agora 1 minuto para a sua réplica, candidato Nilson. É interessante. E quando a gente fala em industrialização, e o debate do agronegócio tem que ser colocado à tona. É preciso articular. Eu acho extremamente interessante a questão de trazer o agronegócio no Acre, mas lamento muito que esse modelo que querem implantar no Acre tenha que ser copiado de outros estados, que se desenvolveram, acumularam riqueza e concentraram muita riqueza. Industrialização no Acre significa levar em consideração você, camarada eleitor, você que está nos ouvindo, considerar as características e as singularidades do nosso povo, do nosso terreno e da nossa floresta. Um agronegócio que só processa 83%, como no Centro-Oeste, da soja que produz, e apenas 15% produz ração e apenas 2% óleo e outros produtos, não vai trazer a geração de emprego e os empregos de qualidade que o Acre precisa. Essa articulação entre o agro e a indústria é fundamental para o nosso desenvolvimento. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Márcio. Olha, como senador, eu tenho feito a minha parte para trazer a infraestrutura que faz falta no Acre. Eu venho lutando muito, o Petecão tem ajudado, é uma parceria. Colocamos recursos para fazer o projeto ligando a ponte lá do Rio Juruá, em Rodrigues Alves. O presidente da República, Bolsonaro, que tem ajudado o Acre e o Brasil muito, assinou em Porto Velho, em Rondônia, um acordo que eu considero de suma importância,
que sinaliza para o aprofundamento da relação comercial Brasil-Peru, que é um sonho que eu tenho, não só da estrada ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa no Peru, mas um acordo de aprofundamento das relações entre nós e o estado vizinho que possibilite a atividade econômica entre as nossas duas regiões. Eu vejo essa região da entrada do Acre, de Rondônia para cá, como uma região plana, que está perto do porto de Porto Velho. Ali é preciso flexibilizar leis ambientais, não é possível você levar toda uma infraestrutura e só poder trabalhar em 20% da área. O Alto Acre, a mesma coisa, já numa ligação com o Peru. Esses, de fato, professor, são os problemas reais e verdadeiros que o próximo governo terá que enfrentar. Encerramos a nossa primeira rodada deste debate. Seguimos a segunda rodada de confronto direto entre os nossos candidatos aqui presentes. E a dinâmica será a mesma, gente. Porém, de acordo com o sorteio prévio, quem começa agora é o candidato Nilson Euclides. Primeiro o senhor escolhe a quem vai a sua pergunta, né? Quem vai responder. Depois são 30 segundos para o senhor perguntar. Pode começar. Jorge Viana. Eu vou confirmar. Quem pergunta agora? Senhor Jorge. Quem pergunta? O Nilson pergunta para o Jorge? É o Nilson quem pergunta, certo? Nilson quem pergunta, professor Nilson. Eles estão me confirmando aqui que quem pergunta é o candidato Nilson quem pergunta, que estão me informando aqui. Desculpa, eu queria só, com toda tranquilidade, pedir que fosse revisto, porque na regra que nos mandaram... Não, o candidato Jorge Viana está pedindo para que revisem, porque foi informado para ele que quem faria a pergunta agora seria ele, no regulamento. Eles estão analisando e vão já passar uma resposta aqui para a gente. Sim, é o candidato Jorge quem pergunta. Pedimos desculpa. O senhor pode, por gentileza, escolher a qual candidato vai a sua pergunta. E o senhor tem 30 segundos. Obrigado. Eu vou fazer a pergunta para a deputada Mara. Fique à vontade. Mara, a região do Juruá sofreu muito com a BR. Muitos se elegeram às custas da BR-364. Orley trabalhou no período daqui para Sena, trabalhou em outros trechos. Eu trabalhei bastante. Fizemos muitas mudanças. Mas agora a BR-364 é um buraco só daqui até Cruzeiro do Sul. Como é que você vê o papel do governo, do Estado, do Gladys, que é de lá, em relação à BR-364? 1 minuto e meio, candidata, para a sua resposta. Candidato, eu quero aqui lembrar que foi o seu governo, o governo do seu grupo da Frente Popular, que construiu, que gastou quase 3 bilhões para construir a BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Esse serviço nunca foi entregue ao Ministério. E, inclusive, um serviço de péssima qualidade. Mais de 3 bilhões jogados no lixo. Hoje nós vemos ali aquela rodovia completamente intrafegável. A gente vê aí o desvio de dinheiro público, né? Vê aí o dinheiro público mal empregado em uma obra assim que não contempla a população. A gente fica triste com essa situação. Quero dizer a vocês que no nosso governo nós vamos investir em infraestrutura, vamos buscar apoio em Brasília para que a gente possa ali reformar essa BR-364 ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul. É muito fácil criticar o atual governo, mas eu quero lembrar aqui que foi o seu governo que gastou quase 3 bilhões para construir a BR de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. E hoje a BR está lá, naquela situação, uma situação deplorável, prejudicando a população do Acre, prejudicando a população do Vale do Juruá. Nós, no nosso governo, vamos buscar apoio em Brasília para que a gente possa, sim, trazer melhorias para a BR-364, dessa forma contemplando os moradores do Vale do Juruá e todo o estado do Acre. Né? Nós não podemos mais ver recursos públicos mal empregados. Nós temos, sim, que fiscalizar e acompanhar as obras e fazer denúncias quando forem necessárias. No nosso governo, nós vamos evitar o que aconteceu nos governos passados, tanto no governo da Frente Popular, quanto no atual governo. Vamos fiscalizar as obras para que as coisas saiam a contento da população. Candidato Jorge, 1 minuto para a sua réplica. O problema da Mara, que ela, como jornalista, é 10, mas como política, o governo seu já acabou. Acabou lá em Brasília, que seu presidente já era no domingo. E aqui também, porque esse governo era seu. O tempo de fazer as mudanças na BR já passou.
A BR de vocês, do governo seu, porque você era dona de uma secretaria, seu irmão é vice-governador, agora é o seu governo. A BR nunca teve tanto buraco como agora. E o Gladson é uma espécie de filho que abandona o pai, porque ele é filho do Juruá, e o Juruá nunca teve tanto problema na BR como agora. As pessoas não conseguem transitar nessa BR porque o governador abandonou. É o governo de vocês que fez isso. Na minha época, fiz a 317, fiz a Transacriana 60 quilômetros, asfaltei de Brasileia a Assis Brasil e fizemos a BR-364 e funcionava. E era muito melhor do que no tempo do governo da Mara. Essa é a diferença. Nós vamos fazer essa BR ficar um tapete e vamos começar a trabalhar nos ramais. Vamos moralizar essa história das BR que vocês abandonaram. Agora, tréplica, candidata Mara, 1 minuto. Governador, o povo não é bobo, governador. Foram os governos ligados à Frente Popular, onde o senhor é o grande líder da Frente Popular, que gastaram mais de quase 3 bilhões para fazer a BR-364 ligando o Rio Branco a Cruzeiro do Sul. O povo não é bobo, o povo acompanha e sabe muito bem que foi seu governo, o governo do seu grupo, né, que fez aquele serviço péssimo, né, muitos recursos, quase 3 milhões jogados no lixo, e hoje a BR está lá, daquela forma precária. Não só a BR, mas tantos outros elefantes brancos que vocês fizeram no governo, né, gastando dinheiro público mal empregado. Fábrica de tacos, fábrica de camisinhas, peixe da Amazônia. Não queremos mais isso. O dinheiro público tem que ser bem empregado. Não vamos deixar voltar esses governos que apenas usaram mal o dinheiro público. E estão aí hoje querendo passar a culpa para os outros. Foi o seu governo, candidato Jorge Viana, que gastou quase 3 bilhões e aquela estrada está naquela condição precária, sem atender a população, inclusive causando mortes de muitas pessoas. Nós vamos, no nosso governo, acompanhar as obras para evitar o que aconteceu na Frente Popular e também no governo atual. Candidata Mara, agora é a sua vez de perguntar. A senhora só não pode perguntar para o candidato Jorge, que será o último a responder nesta rodada a quem a senhora pergunta, e a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Eu quero perguntar para o candidato Petecão. Candidato, o que o senhor fará para trazer empregos para a nossa população? Nós hoje somos o 4º estado com o maior número de pessoas desempregadas, com mais da metade da população na miséria, na vulnerabilidade, e o 2º estado mais pobre do país. Nós precisamos gerar emprego para a nossa população. Qual é o seu plano para gerar emprego para o estado do Acre? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidata Mara Rocha, na verdade, o nosso estado hoje passa por uma situação muito difícil. Eu diria que nunca tivemos uma situação como estamos enfrentando agora. Se é que existe o fundo do poço, nós nos encontramos no fundo do poço. Mas eu vejo que o grande problema aí é que o governador, que com certeza essa hora deve estar assistindo o nosso debate, né, numa televisão de não sei quantas polegadas, dessas maior que tem, com um grupo de secretários aí, e acho que está tomando uma gelada. Eu penso que está tomando uma gelada. Ele trouxe os empresários de fora. No momento que os empresários lá de Manaus vieram para cá, tiraram as oportunidades do povo do Acre. No nosso governo, nós vamos priorizar o empresário do Acre, porque no momento que o dinheiro circula aqui no estado, nós vamos gerar emprego, porque hoje o dinheiro está indo para Manaus. Aí volta nas malas, como está voltando às vésperas da eleição. Esse dinheiro que está aí, escondido, e eu tenho uma informação muito grave. Fala-se que entrou, Polícia Federal, por favor, fala-se que entrou 10 bilhões de reais. Acho que ontem deve ter pego aí uns dois, aí na casa dos amigos e das amigas do governador, mas tem muito dinheiro ainda para ser jogado no dia da eleição. 1 minuto para a sua réplica, candidata. Candidato Petecão, no nosso governo nós vamos trabalhar, ter o foco inicial na geração de emprego. Nós não podemos mais ver a população indo embora do Acre por falta de oportunidade, né? Situação essa que aumenta até a violência no nosso estado. Nós queremos sim, ver as pessoas ficando aqui e gerar oportunidade para a nossa gente, né? Nós não podemos aceitar a condição de ser o 2º estado mais pobre do país com um batalhão de desempregados. No nosso governo, nosso foco inicial será a geração de emprego através da construção civil.
Quero dizer a você, empresário da construção civil, que nós vamos valorizar você, que gera emprego no nosso estado e que paga os seus impostos aqui no nosso estado. Vamos abrir as portas e dar todas as oportunidades possíveis também para empresários que queiram montar sua empresa aqui e gerar emprego para nossa gente. Vamos abraçar também os micro e pequenos empresários, estimular os atores da economia solidária e também da economia informal, criando ambientes como feiras, né, e eventos para essas pessoas que contribuem também com a nossa economia. E vamos também transformar esse estado num canteiro de obras, realizar obras importantes nos 22 municípios. 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Candidata Mara Rocha, nós estamos vendo uma cena no nosso estado. Eu nasci e me criei no Acre. Tenho 32 anos de mandato. E eu nunca vi o que estou vendo agora. Famílias tendo que se separar, pessoas jovens tendo que procurar outros estados por falta de oportunidade. Todos os dias eu recebo ligações de amigos que estão fora, Santa Catarina, Paraíba, torcendo que dê certo o nosso projeto para que nós possamos voltar a gerar emprego no nosso estado. Eu nunca vi isso. Nós nunca tivemos isso. É porque o dinheiro deixou de circular no nosso estado. Quando o dinheiro deixa de circular, nós deixamos de gerar emprego. Nós vamos incentivar a agricultura familiar, que é uma forma de gerar muito emprego, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, que é o nosso povo da zona rural, é o pequeno produtor. Seu momento de perguntar agora, candidato Petecão, a quem o senhor pergunta, o senhor só não pode perguntar para os candidatos Jorge Viana e Mara Rocha. 30 segundos para a sua pergunta. Eu vou perguntar para o Raul, David Raul. O Raul voltou, estou feliz, viu? O meu filho, Serginho, está dizendo, o Raul voltou. Raul, como você vê o caos que está instalado na saúde do nosso estado? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato David. Olha, antes de falar das minhas propostas, eu só estou vendo aqui esses candidatos atacando o governador Gladson Cameli. Parece que eles estão obcecados. A gente precisa respeitar quem está nos assistindo. E quem está nos assistindo agora quer saber de propostas. O Gladson não é um político melhor ou pior do que vocês. Todos vocês fazem parte do mesmo sistema. Todos vocês estão gastando recurso público do seu bolso, que sai dos nossos impostos, que era para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. O governador Gladson já recebeu 4 milhões do fundo especial. A Mara quase 3 milhões. O Petecão 3 milhões. Márcio Bittar recebeu 3 milhões e 200 mil. Você pode ter acesso a essas informações. É só ir lá no Google e digitar Divulga Cand. Você será direcionado para o site do TSE. É lamentável que a gente está vendo aqui, porque eu sei que você quer ver proposta. E nós temos propostas para a área da saúde, sim. A saúde, veja, existem gargalos já de governos passados na área da saúde pública. Agora, nem tudo demanda apenas recurso. Muita coisa pode ser resolvido com gestão. A tecnologia está aí, a gente precisa se atualizar. A gente pode melhorar o atendimento, diminuindo as filas por meio de aplicativo, onde você, que é usuário da UPA, assim como eu, o único candidato aqui que não tem plano de saúde, a gente vai ter aplicativo para fazer check-in. Agora 1 minuto para a sua réplica, candidato Sérgio Petecão. David Raul, eu lamento que eu achei que você estava preocupado com a saúde do estado. Eu estou preocupado, Raul. Eu estou preocupado porque vejo a saúde desmoronando. Eu tenho certeza que você não está conformado com a morte de crianças, como nós vimos aqui. Eu tenho certeza que você não está conformado com aquele episódio que teve lá em Sena Madureira, onde o cidadão foi buscar saúde e o forro caiu na cabeça dele, ele veio a falecer. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa que se preocupa com o futuro desse estado, está preocupado com a situação da saúde desse estado. Eu tive conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Guilherme, ele me fez uma explanação do caos que se instalou nesse estado. E o servidor da saúde, não adianta, você pode fazer o melhor hospital. No nosso governo, o servidor da saúde vai ser
prioridade. Sua tréplica, candidato David, 1 minuto. Olha, a gente precisa separar as atribuições. Veja, a atenção primária é a responsabilidade do município, enquanto que o governo do estado fica com a atenção secundária e terciária, que são problemas mais complexos. Ocorre que os municípios não estão dando conta, daí a necessidade do estado ajudar, auxiliar numa parceria com os municípios. A gente só vai conseguir reduzir o número crescente dessas filas, que leva horas para ser atendido, meses para fazer uma cirurgia. A gente só vai conseguir resolver isso se a gente atacar a raiz do problema, se a gente ir antes do acometimento das doenças. A gente precisa mudar a nossa cultura para que, por exemplo, com medidas para evitar a obesidade, a diabetes. A gente tem que usar, por exemplo, o recurso que vai para a área da comunicação, que se gasta muito fazer propaganda do governo, mas para informar a população. É para isso que serve o recurso da mídia. Então, é com ações localizadas e com planejamento que a gente resolve o problema. Seu momento de perguntar agora, candidato David Hall. Lembrando que o senhor pode perguntar para os candidatos Nilson Euclides ou Márcio Bittar. Eu vou perguntar para o Márcio Bittar. Ok, 30 segundos. Candidato, eu sou professor de escola pública, eu sou um cidadão comum, assim como você. E nós vivenciamos na pele a dificuldade que foi a pandemia. Nós, professores, não ficamos em casa. Nós trabalhamos e trabalhamos muito. Tivemos que nos adaptar a essa nova realidade da aula remota. E os alunos também tiveram muita dificuldade. Eu quero saber de você quais as suas propostas para a área da educação. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Márcio. Primeiro eu quero agradecer ao candidato David por me escolher para fazer a pergunta, que me permite tratar de um tema tão importante. Vamos lá. Primeiro, falta dinheiro para a educação no Brasil como um todo? Não. A maior parte dos sindicatos tem que, quase que por cacuete, sempre pedir a mesma coisa: mais autonomia e mais recurso. E eu estou aqui e sou um homem, sempre tive posição, nunca fugi do debate. Então eu estou aqui para dizer que o valor que o Brasil gasta com educação é mais do que toda a média dos países da Europa, da zona do euro. O Brasil está gastando 6,5% do PIB com educação. Agora gasta mal distribuído. Gasta muito em alguma ponta, como por exemplo nas universidades públicas, que não estão entregando resultados para aquilo que recebem, e gasta pouco naquilo que você acabou de dizer, que é a atenção básica, que é a saúde, que é a alfabetização. Então, primeiro, saber redistribuir esses recursos naquilo que depender do Estado. Acho que é fundamental que o Estado, que, como você disse, prepara o ensino fundamental, deve incorporar como uma prática ligada ao mercado, ensino profissionalizante. Nós não podemos esperar ou querer que todos entrem numa faculdade, até porque não cabe todos na faculdade pública. Então, é fundamental que o Estado prepare escolas técnicas para que o sujeito, quando fizer o ensino médio, ele já tenha uma atividade profissional com a qual ele pode ser empregado no mercado de trabalho. 1 minuto para a sua réplica, candidato David. Olha, meu caro telespectador, meu caro eleitor, você deve se recordar muito bem do que disse o candidato Márcio Bittar. Ele disse que nós, professores, queríamos privilégio ao pedir a vacinação para poder trabalhar. Veja se isso tem cabimento. Nós, professores, não esquecemos isso. Nós lembraremos disso na hora da urna. Nós vamos votar 36 e fazer a grande mudança. Veja, quem tem privilégios é você, nobre senador. Você sabe o prejuízo que um senador da República causa aos cofres públicos? É R$570 mil por mês, dinheiro que sai do seu bolso. Isso dá 7 milhões de reais por ano. É dinheiro para dedéu. O candidato nem está numa candidatura para valer, numa candidatura do Vera. O candidato está brincando e usando recurso público, o seu dinheiro, 3 milhões e 200 mil reais. É muito dinheiro para ser gasto dessa maneira. Tréplica, candidato Márcio. David, talvez você não me conheça e por não me conhecer acha que eu tenho medo do sindicato. Não tenho. Então você me dá uma oportunidade de ouro. Eu vou repetir. O que o sindicato pediu é um privilégio. Por quê? Porque a maioria da população brasileira, ela não pôde ficar em casa. Você imagina, por exemplo, todos os brasileiros, homens e mulheres, ligados ao sistema de produção, do plantio, a colheita, o transporte, a armazenagem, distribuição. Podiam ficar em casa? Claro que não. Eles
ficasse em casa 2 semanas, as cidades iam morrer de fome. As pessoas que muitas vezes fizeram a campanha do Fica em Casa, quando acabava essa hipocrisia, pegava o telefone para pedir uma comida. Portanto, tinha algum restaurante que tinha que estar funcionando. Tinha que ter o motoboy para levar essa comida. Produzia lixo na sua casa. Bom, o lixeiro podia ficar em casa, também não pôde ficar em casa, porque tinha que recolher o lixo daqueles que tinham estabilidade no emprego, ou que tem estrutura financeira para dizer fique em casa, enquanto, na verdade, ele se servia de pessoas que não podiam ficar na sua casa. Candidato Márcio, nesse momento o senhor tem direito a perguntar, lembrando que sua pergunta deve ser feita agora para o candidato Nilson Euclides. 30 segundos para a sua pergunta. Professor Nilson, muito tem se dito do atual governo, que se deposita, alguns dos candidatos, ao atual governo, praticamente as mazelas todas que o Acre vive. Com todo respeito, eu entendo que nós estamos, na verdade, há décadas sem conseguir colocar o estado do Acre no trilho do crescimento econômico. Podemos ter divergência na forma de fazer economia no Acre, mas o fato é que há 30 anos ou mais eu entendo que está faltando direção para o estado do Acre. O que o senhor acha? Acho, Márcio, que o governo atual tem responsabilidade, sim. Tem responsabilidade, sim. Não pode passar o pano, como diz o popular. O governo Gladson Cameli, articulado com o governo federal, produziu mais miséria. O Brasil já é um país pobre. Bolsonaro e Gladson, dupla infalível. E eu vejo aqui, infelizmente, pelo seu discurso, um ataque frontal aos profissionais de educação. O senhor não tem medo de sindicato, mas eu não vi o senhor participando das reuniões com os professores. Por quê? Se o senhor, assim, não tem tanto medo do sindicato. O professor, é preciso entender, gente, não se pode negar a ciência. Ciência tem método. A atividade do professor não pode ser comparada ao coletor de resíduo sólido, não pode ser comparada à do agricultor. O professor ocupa um espaço limitado com um grupo de crianças que eram, na pandemia, os principais vetores da Covid-19. Pelo amor de Deus, gente, o negacionismo pousou no Acre. Eu achei que era só em Brasília. Não, ele está aqui. Ele está entre nós. Negar a ciência, acusar professor, acusar sindicato. Se gasta na educação no Brasil pouco, senador. E não pode se comparar a educação e os recursos que são gastos na zona do euro com um país, com a história de pobreza e de exploração que é o Brasil, as dimensões continentais, as relações estruturais, pelo amor de Deus. Não se pode comparar, gente, alhos com bugalhos. O Brasil tem uma singularidade, tem um sistema produtivo que tem que ser considerado quando você faz esse tipo de avaliação. Candidato Márcio, 1 minuto para a sua réplica. Impressionante como a esquerda odeia uma crítica. Eu vou repeti-la. Quando o sindicato de professor pediu que para voltar a trabalhar só voltaria se fossem vacinados primeiro, ele estava pedindo para furar a fila. É simples assim. O resto é proselitismo, o resto é conversa fiada. E, pela sua fala, você acha que o ser humano que dá aula, que é uma atividade nobre, eu tenho irmãs professoras, fui casado com uma professora 32 anos de idade, a minha mãe foi normalista, uma atividade, portanto, muito nobre, mas ele não é um ser humano melhor do que o ser humano que cata o lixo da casa das pessoas. Ele não é um ser humano melhor do que aquele ser humano que trabalha na saúde e que não pôde parar em momento algum. Ele não é melhor ser humano do que o ser humano da polícia, que também não pôde cruzar os braços em momento algum. Pedir para a sua categoria aquilo que os outros não podem receber, claro que é pedir um privilégio. Agora, tréplica do candidato Nilson, 1 minuto. É impressionante, eleitor. Observe bem, é um senador da República. Eles têm uma ideia fixa com a esquerda. Eles não têm outro. A gramática desse pessoal da direita e da extrema-direita tem que incluir a esquerda. Aqui não tem nada a ver com esquerda. Eu falei de ciência, eu falei de dimensionamento, eu falei de metodologia, eu falei de aplicabilidade de um determinado remédio ou vacina em um determinado público que tem uma atividade singular. Eu não estou dizendo que o professor é melhor ou não. É disso que eu estou falando, mas o problema é que o candidato se aproximou tanto do Jair Messias Bolsonaro, que dia 2 vai ser chutado do Planalto, que me parece que ele é uma pessoa inteligente, mas ele se contaminou com esse discurso de negação e, desculpe a expressão, tem que colocar o meio da esquerda no discurso.
Desintoxica, Márcio. Desintoxica. A esquerda contribuiu em muito para a formação social, política e econômica do Brasil. Tem os seus erros, mas tem os seus méritos. E é preciso reconhecer, assim como eu reconheço quando a direita acerta. Candidato Nilson Euclides, agora é o seu momento de perguntar e o senhor obrigatoriamente deve fazer a sua pergunta ao candidato Jorge Viana. 30 segundos na tela. Jorge, segurança pública, a ferida que está aberta na sociedade brasileira e na sociedade do Acre. Ela é uma ferida aberta e você, dona de casa, você mãe, você pai, você jovem, ela purga. Saiu no site hoje que militantes do senador Márcio não puderam entrar na Baixada da Sobral porque as facções disseram simplesmente: aqui você não faz campanha. O que é que você diz a respeito disso e qual é o seu programa, qual é o projeto que vocês têm para conter o controle de território das facções? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Jorge. É tudo que envolve a vida, no caso a educação, que trata da vida futura e presente, a saúde e, no caso, a segurança, tem que ser uma prioridade. E eu e o Marcos Alexandre traçamos como uma das maiores prioridades a combate à violência. Quando fui governador, nós colocamos barreiras nos lugares, equipamos a polícia, valorizamos o policial militar e civil, passamos autonomia para eles e resolvemos, junto com as outras instituições, enfrentar o crime. O Acre tinha mais de 50 mortes por cada grupo de 100 mil. Quando eu entreguei o governo, estava abaixo da média nacional e eram 18 mortes por grupo de 100 mil. Hoje, o Acre vive o problema gravíssimo das organizações criminosas e da violência. Não tem barreira para lugar nenhum. O governador disse que ia criar um batalhão de fronteira, botou 28 pessoas trabalhando. 8 aqui no Alto Acre e 8 lá no Juruá. E teve a coragem de dizer que tinha resolvido o problema. Essa questão no Acre, uma área de fronteira, precisa ser trabalhada com o governo federal. Eu espero, inclusive com o presidente Lula, a partir de janeiro do ano que vem, fazer uma ação conjunta com as instituições para que a gente possa garantir a quem vive na área rural, nas fazendas e nas cidades, a segurança que o povo tanto quer e precisa. A gente tem que ter a cultura da paz e não da violência. A gente tem que ter uma cultura de se abraçar e não de ficar distante. E eu espero, sinceramente, executar o meu propósito para poder fazer isso. Agora a sua réplica, candidato Nilson, 1 minuto. Jorge, é importante, eu já disse isso em oportunidades anteriores e vou repetir aqui. Sem ocupação de território, sem georreferenciamento, não se resolve o problema das facções. O que eu quero dizer com isso? Você, eleitor que está me ouvindo, é preciso investir em ciência, é preciso investir em inteligência e é preciso ocupar os territórios. E não é ocupar quando o corpo já está estendido no chão, quando a facção decepou o pescoço de outro membro de outra facção. É disso que nós estamos falando. Ocupar o território significa que o Estado brasileiro, o governo do Acre, precisa se inserir na realidade e no cotidiano dessas famílias, que hoje têm as suas residências, as suas ruas controladas pelo tráfico e pelo crime. Não adianta mandar a polícia depois que o crime já aconteceu. É preciso instalar nesses territórios, readquirir, ocupar esses territórios de maneira efetiva e com projetos articulados de educação, de infraestrutura, com a participação da comunidade. Você que está me ouvindo aí, dona de casa, mãe, você tem que ser inserida dentro desse processo, senão não funciona. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Jorge. Bem, uma coisa muito importante, atuar nas causas. A juventude está abandonada no Acre. Não tem emprego. Nós estamos falando do desemprego, da fome e da miséria. Isso é o maior aliado da violência. Nós vamos enfrentar isso, cuidar das pessoas, dar um futuro melhor para a nossa juventude. Mas a gente precisa agir também, para garantir a segurança das famílias. Eu, sinceramente, só construo um caminho, porque já fizemos isso, para enfrentar crime organizado. Reunir as instituições, dar todo o apoio para a nossa polícia militar, para a polícia civil, fazer com que a gente tenha uma ação conjunta e faça do Acre um espaço ocupado pelo estado do Acre, que dá entrada ali para Rondônia, até chegar em Cruzeiro do Sul, chegar na fronteira com Bolívia e Peru, para o lado do Amazonas também, a gente possa ter proteção para o nosso povo e usar muita tecnologia que agora está disponível para a gente poder garantir o Acre como uma terra de paz, onde a gente possa ter tranquilidade para todos viverem aqui em paz. Assim encerramos aqui o primeiro bloco do debate da TV Gazeta com os candidatos ao governo do estado do Acre
E a seguir, os candidatos respondem às perguntas sorteadas ao vivo. E ainda, mais uma rodada de confronto direto entre eles. Voltamos já já. Eleições 2022, o voto na Gazeta.